entramos nessa nova série, falando sobre o livro de Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, e a Paula falou semana passada, ministrou o início, o primeiro capítulo. Nós estamos estudando Gálatas, vendo Gálatas, são 6 capítulos, então teremos 6 domingos falando sobre isso, sobre esse livro que é importantíssimo para a fé cristã. Fala sobre a graça de Deus e a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito importante que você participe de todos os cultos. Se você não pôde participar domingo passado, escute a mensagem. Foi uma mensagem tremenda, uma mensagem poderosa de Deus para os nossos corações. Falou muito ao meu coração, e eu creio que se você ainda não ouviu essa mensagem, vai lá no YouTube, procure lá na Igreja Missionária, você vai poder ouvir, ou lá no Spotify também, Igreja Missionária, tem a mensagem lá no Spotify também, ok? Bom, hoje nós vamos falar no capítulo 2, justificados pela fé em Cristo. Justificados, irmãos, pela fé. Essa epístola de Paulo, queridos, a irmã Ana Paula falou muito bem domingo passado o que estava acontecendo. Os judaizantes, eles estavam tentando convencer os cristãos a ficar contra Paulo, a não viver o evangelho que é o evangelho que precisa ser vivido. Eles queriam colocar outras coisas no meio, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas eu quero falar um pouco da formação de Paulo, antes do encontro que ele teve com Jesus, lá na estrada de Damasco. Quem era Paulo? Paulo, ele foi educado em Jerusalém, a cidade de Davi. Paulo, ele era muito instruído. Ele foi instruído nas leis, ele foi instruído em todo o conhecimento, todo o cerimonial, tudo que o Sinédrio ensinava, Paulo aprendeu tudo isso. E nós, queridos, vamos entender um pouco por que isso é tão importante, Como ele estudou, a Bíblia fala que ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era um dos rabinos mais conhecidos, uma das pessoas mais inteligentes da época, com maior capacidade de ensinar. E Paulo é ensinado justamente por ele. E por causa disso ele sabia todas as regras do judaísmo no passado. Tinha a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, Só que os judaizantes, o que eles fizeram? Eles criaram centenas de outras leis para cumprir aquela. Então eles não cumpriam nenhuma, nem outra, mas obrigavam o povo a cumprir. Forçavam as pessoas a viverem daquela forma. Então nós podemos estar certos de uma coisa, que Paulo, ele tinha suas raízes lá na religião, ele era leal aos regulamentos, isso antes do encontro dele com Jesus, ele tinha o fundamento na lei, ele conhecia tudo, e ele sabia interpretar tudo conforme os rabinos. Champlin, um estudioso, um teólogo, citando Gálatas 1,14, quando Paulo fala daquilo que ele era, daquilo como ele era, ele diz assim: era o aluno mais ilustre, e o que mais se destacava em Jerusalém, sendo grande a sua fama como alguém zeloso. Então Champlin diz que Paulo era o melhor aluno da classe. Era o gênio daquela época, E Paulo falava vários idiomas. A gente vê isso lá na Bíblia, na palavra de Deus, que a gente tem conhecimento pelo menos 4, que ele falava: o latim, o grego, o hebraico e o aramaico. Pelo menos esses 4 ele falava, Supõe-se que ele falava outros idiomas também, Então Paulo, ele era bem instruído, tanto na cultura grega quanto na cultura hebraica. Ele era bem instruído também na cultura romana. Ele sabia tudo, todas as coisas, Então Paulo era um cidadão, vamos dizer assim, culto, de alto nível na época. Era bem reconhecido por todos.
A irmã Ana, domingo passado, ela disse algo muito importante sobre estudar, né? Alguns pensam que é só intitular pastor. E o pastor vai lá, abre uma igreja e que não precisa. Eu ouvi muito isso. Para que estudar? Para que você vai estudar, eu? Quando eu comecei a fazer teologia, eu ouvi bastante isso. Para que você vai estudar? Eu não estudei para ser pastor, vocês já sabem disso. Eu estudei para ser um bom crente e ajudar o pastor na minha igreja. Eu estudei para isso. Mas aprove a Deus me chamar para o ministério. Ele quis, então, eu deixei minha profissão e vim servir ao Senhor aqui na igreja de Carapó. Então, queridos, mas muitas pessoas acham que não precisa disso, que isso não é importante. E quando você vê a história de Paulo, parece que Paulo, quando ele tem um encontro lá na estrada de Damasco, parece que Paulo sai dali e sai pregando para todo mundo. Dá a impressão, por muito tempo, queridos, eu pensava que era assim. Por quê? A Bíblia diz que por falta de conhecimento, o povo perece. Por não conhecer as Escrituras, o povo perece. E eu estava sendo enganado, acreditando que era assim mesmo, até que eu fui estudar e ver que não era bem assim. E nós vamos ver isso, com bastante, não vai ser muito demorado, mas com bastante clareza. Então, sobre a formação de Paulo, pelo que nós estudamos ali pelas cartas de Paulo, ele foi primeiro ensinado, ele foi primeiro treinado, ele foi lapidado de uma forma absurda para poder ser usado por Deus. Então, ele não foi simplesmente, eu tive um encontro com Jesus e saio pregando, saio anunciando, saio ministrando. Não foi assim. Irmãos, preste atenção, não deixe que o inimigo roube. Tá? Então, preste atenção naquilo que Deus tem para ministrar no teu coração. Tá? Então, quando Paulo ele se converte, ele não sai pregando, queridos. Ele foi se preparar. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu livro Paulo, o maior líder do cristianismo, ele nos diz sobre a conversão de Paulo, que até a sua primeira viagem missionária, Paulo levou 14 anos para fazer a sua primeira viagem missionária. 14 anos se preparando. Os 3 primeiros anos, Paulo ele vai para onde? Para o deserto da Arábia. E ali ele estuda, ele pega a Bíblia que tinha na época, o Pentateuco, ele pega os livros que tinham escritos, e debruça naquilo, e vai descobrir, vai buscar aquilo que estava escrito, demonstrando que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus era aquele que viria para salvar a sua igreja. Então ele se debruça nesses 3 primeiros anos sozinho, ele e Jesus, buscando na palavra de Deus esse conhecimento. E ele encontra. E ele entende isso. Depois que ele passa esses 3 anos observando de forma cuidadosa o Antigo Testamento, ele descobre que Jesus era de fato o Messias prometido. O Messias que tinha sido anunciado, que viria para salvar a sua igreja, que viria para libertar aqueles que colocassem as suas vidas em suas mãos. Ele crê nisso. E a partir dali, você acha que ele saiu dali? Não, não foi, ele continuou. Ele continuou naquele processo de Deus, tratando ele, curando ele para o ministério. Então ele sai dali, do deserto da Arábia, e ele vai para Tarso, a cidade de origem dele, Paulo de Tarso. A origem de Paulo era Tarso. E lá ele fica 10 anos, queridos, sozinho. Assim, esquecido. Fora do palco. Ele fica 10 anos no anonimato. Continua aprendendo. Deus ainda estava trabalhando na vida de Paulo, para que ele pudesse ser o instrumento que Deus queria. Um dos maiores problemas que nós temos, é que nós achamos que nós fazemos do nosso jeito, e achamos que é o jeito de Deus. O jeito de Deus a gente só sabe de uma forma: indo para a palavra de Deus.
Não tem outra forma, queridos. Você pode escutar YouTube, né? Vocês não vão cansar de eu falar isso, né? Vocês podem escutar TikTok, tanto que vocês quiserem, mas você só vai entender isso se você for, você pessoalmente, para a palavra. Pode ser a Bíblia, em livro, pode ser o celular, pode ser um iPad, um tablet, um computador, pode, mas se você for para a palavra como ela é, e ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Então Deus estava trabalhando para ele, porque Deus precisava ser suficiente, porque até então ele era Senhor, ele era poderoso, ele sabia o que fazer, mas Paulo precisava entender que Deus era suficiente, que ele não precisava de mais nada, que ele não precisava do conhecimento dele todo, apesar dele usar todo o conhecimento dele, mas que Deus era suficiente. Pastor, mas que negócio é esse? O senhor fala que a gente tem que estudar e agora o senhor fala que Deus é suficiente. Para eu entender Deus, para eu conhecer Deus, eu preciso estudar. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu entendo que Ele é suficiente. Sem isso, a gente não entende. A gente vai acreditar que a gente é suficiente, que a gente pode, que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos nada dEle. Então, ele tinha que aprender, queridos, né, que a sua maior prioridade não era fazer a obra de Deus, mas conhecer o Deus da obra. Sabe, queridos, muitas vezes a gente fica tão cheio de ativismo dentro da igreja, queremos fazer, e Deus só quer uma coisa de nós: estar na presença dEle. Deus só quer que a gente fique com Ele. E lógico que quando a gente fica com Ele, a gente obedece, a gente faz a sua vontade, a gente faz aquilo que Deus deseja. Amém? Então, queridos, Paulo ele mostra que ele recebeu o seu evangelho, o evangelho de Cristo, né? E ele fala que ele recebeu diretamente de Jesus. Não foi de homem algum. Porque ele separa e ele vai diretamente. Ele recebe lá quando alguém ora por ele, quando alguém coloca a mão na cabeça dele, que cai as escamas dos olhos dele, já era o Senhor falando com ele. Quando ele está lá, caído no chão, antes disso, era o Senhor falando com ele. Era Deus falando com ele, era Jesus falando com ele. E Paulo entende isso e volta. E aí, ele fica 1 ano em Antioquia. Barnabé vai lá, busca ele, traz ele para Antioquia, traz ele de Tarso para Antioquia, e Barnabé fica 1 ano com ele ali, lapidando. E Barnabé foi fundamental no discipulado de Paulo, no cuidado de Paulo, para que Paulo pudesse depois pregar o Evangelho, e o Evangelho chegar até nós, queridos. O Evangelho chega até nós por causa de Paulo, porque Paulo obedece à voz de Deus. Então, nós precisamos entender que é necessário tempo, é necessário estudar. Mas então eu tenho que ficar quanto tempo antes de falar de Jesus? Não, se aceitou Jesus, você já pode sair falando o que Jesus está fazendo na sua vida. Mas para conhecer plenamente quem é Deus, quem é Jesus, nós precisamos estudar. Estudar o quê? A palavra de Deus. Estudar a Bíblia Sagrada. Amém? Como a irmã Ana, ela disse a semana passada no capítulo 1, aqui também no 2º capítulo, Paulo está defendendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né, contra os falsos ensinos, contra aqueles que se levantam sugerindo coisas que não são verdadeiros. Queridos, nós podemos mudar o estilo da igreja, nós podemos mudar, pôr um telão, nós podemos pôr iluminação, nós podemos fazer qualquer coisa aqui. A única coisa que nós não podemos é mudar princípios bíblicos. A gente não pode querer mudar a palavra de Deus, de forma alguma, porque isso é contra o que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos cuidar muito disso. E agora, queridos, eu quero que você, ao final desta mensagem, dessa nossa conversa, você compreenda claramente 3 coisas. Primeira, está aqui, ó, que o falso ensino só pode ser repreendido se conhecermos o verdadeiro. Nós vamos aprender isso. E eu quero que você no final entenda isso. Que você pode só repreender ou só se levantar
contra um falso ensinamento se você conhece o verdadeiro. Porque se você não conhecer o verdadeiro, você vai ser engolido pelo falso ensinamento. Porque o falso, ele parece igual, queridos. Ele parece que é, mas não é. É uma réplica, né? Antigamente a gente falava que era pirata, né? Agora é réplica. Uma camisa réplica é igualzinha, mas não é igual. É uma réplica. Ela não é o mesmo tecido, não tem a mesma qualidade. Portanto, você paga mais barato, né? Ela não tem a mesma durabilidade. Por quê? Porque é uma réplica. Não tem a mesma textura, o tecido. Por quê? Porque é uma réplica. Eu ganhei uma camiseta, eu usei tanta camiseta, né, que a bichinha até espichou para tudo que é lado. Né? Eu ganhei uma camiseta, mas gente, que camiseta gostosa. Era original. Foi, mas gente, que camiseta, eu gostava de usar aquela camiseta. Parecia sabe, gostosa de usar. Não era quente, não era uma camiseta ruim de se usar. Por quê? Porque é original. E assim, queridos, a gente só vai entender, sabe, o que é falso, se nós conhecermos o original. Tá? Segundo, que você entenda a necessidade de ter uma vida coerente com a palavra. Nós temos que ter uma vida coerente. Tá? E terceiro, que somos justificados pela fé. Não pelas obras, não pelo conhecimento, mas pela fé em Cristo Jesus. Amém? Gálatas 2, 19 e 20 diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que esse texto bíblico seja verdade nas nossas vidas. Que esses dois versículos, como toda a Bíblia, ela possa se revelar a nós e ser verdade nos nossos corações. Que Cristo possa viver em nós. Que não sejamos nós que vivamos, mas que Ele viva em nós. Que seja, sabe, a verdade dEle. E que a vida que nós estamos vivendo nesse corpo, que nós possamos estar vivendo pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Amém? Bom, então nós vamos dividir o capítulo 2 em 3 partes. A primeira parte fala sobre a importância de conhecer o Evangelho. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Tá? A importância de conhecer o Evangelho. Primeiro, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais ilustres, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Paulo estava declarando claramente que a importância que nós precisamos dar ao Evangelho, a importância em conhecer as verdades bíblicas, a importância em fazer com que essas verdades sejam tão reais na nossa vida que ninguém nos engane. O capítulo anterior de Gálatas, a igreja estava sendo assolada, por quê? Pelo fardo da lei, através do ensino, dos judaizantes. E eles foram instruídos, a observar ritos. E agora, Paulo vem e mostra que não era necessário mais, porque o sacrifício de Jesus era suficiente. O que Jesus fez era suficiente. E ao longo da história, queridos, quando você pega a história depois de Jesus, você vai ver muitas coisas acontecendo. Muitos historiadores mostrando distorções da Bíblia. Muitas, colocando
heresias, colocando coisas que a palavra de Deus não diz. E o povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque não conhece as verdades bíblicas e aquilo que é colocado é muito aceito. Por quê? Parece verdade. Parece que é aquilo mesmo. E acaba acreditando naquilo. Então, queridos, quando nós conhecemos e conhecemos a história, nós não vamos ser enganados. Dessa forma, queridos, olha aí, que está escrito no telão. A única maneira de nós cristãos não sermos levados por qualquer vento de doutrina é através do conhecimento do verdadeiro evangelho. Não é o evangelho da igreja missionária, é o evangelho de Cristo, gente. É a verdade da palavra de Deus. É esse evangelho que nós precisamos conhecer. É por isso que nós, na primeira aula do nosso discipulado, o que vocês aprendem? Quem já fez o discipulado, se você não fez, queridos, se você precisa conhecer, quer conhecer a palavra de Deus, quer aprender mais, faça a sua inscrição ali, após o culto, ali no balcão. Porque, queridos, a gente aprende que você tem que ouvir aqui, me ouça. Chegue na sua casa e veja se aquilo que eu falei está coerente com a palavra de Deus. Por quê? Porque só assim você vai ser um bereano, que examinavam as Escrituras e viam se tudo aquilo que estava sendo pregado era verdade. Então, queridos, nós precisamos ter esse cuidado, e é isso que nós estamos vendo hoje, porque está sendo levantado muitas falsas doutrinas, falsos mestres, e como identificá-los, queridos? Como que nós vamos identificá-los? Foi exatamente o que aconteceu com Martim Lutero, né? Ele começou a estudar a Bíblia, e aí ele começa a ver que a igreja tinha, saído fora do que a palavra de Deus estava dizendo. E ele começa a estudar, e ele começa a estudar, e ele começa a ver, e aí ele se levanta contra. Por quê? Porque alguns ensinamentos não estavam corretos. E ele fala para eles que a verdade bíblica não pode ser mudada. Não pode ser mudada por ninguém, queridos. Nem por instituição, nem por líderes religiosos. Ela é única, ela é verdadeira, ela é inerrante. Pode ter erro de grafia, mas ela não tem erro na sua essência. Ela é a verdade de Deus para os nossos corações, para a nossa vida. Então, agora o texto de 2 Pedro 2:1 diz assim: mas naqueles dias também havia falsos profetas, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Estes contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. O que nós observamos, queridos? O que a gente consegue entender, queridos, e a gente consegue ver com isso? Que há falsos mestres, há falsos profetas, há falsos ensinos. Não foi só naquela época. Se naquela época tinha, imagina nessa agora, queridos. Imagina com a tecnologia, com a facilidade que tem, com a facilidade de todo mundo querendo ganhar like, querendo ganhar dinheiro. E com a carência, com a necessidade das pessoas, a dor que as pessoas estão passando, a carência na alma, o sofrimento que elas estão passando dia após dia, por causa de N coisas. E aí escutam um vídeo que às vezes nem é real, é feito pela inteligência artificial, e a pessoa acha que aquilo é verdade, por falta de conhecimento, por não entender a palavra verdadeira. Quero ler de uma outra forma, um outro parágrafo que eu quero que você leia comigo, veja comigo. Somente seremos capazes de repreender e nos afastaremos dos falsos mestres que ensinam doutrinas enganosas quando tivermos conhecimento suficiente do Evangelho verdadeiro. Por isso que o Evangelho, queridos, a palavra de Deus, ela é inesgotável. Você pode estudá-la durante toda a sua vida, você não a saberá completamente. Você ainda terá muito que aprender. Mas se você não estudar nada da palavra de Deus,
você não terá nada de Deus na sua vida. Você terá apenas conhecimentos que são falados. E o conhecimento da palavra é individual, queridos. Você precisa ir para a palavra sozinho. Você precisa ir para a Bíblia. E nós estamos vivendo numa geração de homens que não estão nem aí com a verdade bíblica, com a palavra de Deus. Estão largando a responsabilidade para suas esposas. Eu quero te dizer uma coisa, querida. É responsabilidade sua no seu lar. Você que casou agora, você que vai casar daqui uns dias, responsabilidade sua, marido, homem, de ser homem de verdade, dentro da sua casa, dentro do seu lar. De pegar a palavra e dizer, olha, é essa a palavra, essa é a verdade, é por aqui que nós vamos, porque é por aqui que o Senhor está nos mostrando. Homens sobrecarregando suas esposas com a obrigação que é deles, com a responsabilidade que é deles. Querido, sabe o que vai acontecer? Você acha que Deus está gostando disso? Uma hora Deus cobra da gente. Então não se iluda, queridos, que está tudo bem. Assuma a sua responsabilidade de homem, de marido, de pai, para que o seu lar seja abençoado, para que a sua casa seja bendita. Chame os seus filhos para ler a Bíblia, para orar. Ah, mas não quer, está lá no celular, não quer. Quem que manda na sua casa? São os seus filhos, os reizinhos? Queridos, nossos filhos, eles precisam ter limites. Estamos criando uma geração de homens e mulheres sem limites, que vão sofrer muito. E você, pai, se você não puser limite nos teus filhos, você vai sofrer muito. Muito mesmo. A gente tem visto isso no decorrer desses anos. Que a gente tem, sabe, passado. Eu vi isso durante 15 anos, quando eu advoguei, e vejo isso durante 19 anos que estou aqui com a minha família, junto com a minha esposa pastoriana. Mas não é isso que eu vou falar hoje, mas eu aproveitei o gancho, tá, queridos? Para não podia perder, né? Podia perder o gancho, tá? Então, queridos, nós precisamos, porque conhecer a verdade. E nós, pais, precisamos ensinar a verdade na nossa casa, para que os nossos filhos não sejam enganados. Não sejam enganados dentro da sua escola, não sejam enganados na rua. Ah, mas meu marido não é crente. Então, querido, você tem que ser realmente, se você, sua esposa, se o seu esposo não é cristão, não é que você vai assumir o papel dele, mas você tem a responsabilidade de ensinar os seus filhos a verdade bíblica. Tá? Então, queridos, é necessário que nós nos tornemos cada dia mais íntimos da palavra de Deus, mais íntimos dos ensinamentos que estão aqui nessa palavra. Porque, queridos, nós vamos estar sempre diante de falsos mestres. Sempre vai ter gente falsa, ensinando palavra que não é bíblica, ensinando, parecendo que é, mas não é. Até curando enfermos, até expulsando demônios. Mas não são. Então, queridos, para nós não sermos enganados, precisamos ir para a palavra. Então, nós devemos permanecer fiéis ao Evangelho de Cristo, sem acrescentar ou tirar algo que possa comprometer a sua essência. A intimidade com Deus, a comunhão com os irmãos, deve fortalecer nossa missão de levar a mensagem de salvação. Então, eu e você precisamos conhecer a verdade do Evangelho. Segundo lugar, queridos, nós precisamos de ter uma vida verdadeira. O texto de versículo 11 ao 14 diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto,
como pode obrigar gentios a viverem como judeu? Se nós já entendemos, queridos, a importância de conhecer o evangelho verdadeiro, esse é o passo seguinte. Nós precisamos, além de conhecê-lo, viver de acordo como ele é. Viver como está escrito. Paulo tinha se encontrado antes com Pedro, Tiago e João, que o texto bíblico diz que eles estenderam as mãos, dizendo, nós concordamos com o seu chamado. É isso mesmo, você vai pregar para os gentios e nós vamos continuar pregando para os da circuncisão. Agora Pedro, quando chega o momento, e chega alguns judeus, o que ele faz? Ele se afasta. Ou seja, o que ele estava fazendo? Aquilo que ele estava pregando, não era o que ele estava vivendo naquele momento. Não que Pedro foi um herege, não que Pedro, se distanciou, mas naquele momento, ele não estava cumprindo com o que a palavra de Deus estava dizendo. E é isso que nós precisamos cuidar, queridos. E Paulo percebe que Pedro estava sendo incoerente. E nós precisamos de coerência, queridos. O que é coerência? A ligação, nexo ou harmonia entre dois fatos ou duas ideias. Relação harmônica, conexão. Vamos parafraseando mais isso, coerência. É preciso haver harmonia, conexão entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Porque demonstramos o verdadeiro evangelho com nossas palavras, mas também com as nossas atitudes. Coerência, querido. Sabe qual que é o contrário da coerência? A incoerência? Não, é a hipocrisia. Que é incoerência também, né? Por quê? É falar uma coisa e viver outra. Qual que é o ditado popular? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é um ditado popular. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, o padrão prescrito pela Escritura é esse que está aí, ó. Quer ver? Passa o versículo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Foi isso que Paulo falou. E é isso que deve ser o nosso padrão. É isso que nós devemos falar. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Me copia, porque eu copio Cristo. Eu perguntasse agora para você, falar isso, você pode dizer isso? Você tem coragem de dizer isso? Você ia falar, não, pastor, que isso? Eu não tenho coragem de dizer. Quem que tem coragem de dizer isso, né? Mas deveria ser o padrão nosso, querido. Porque eu e você deveríamos dizer, eu vivo uma vida íntegra. Eu vivo uma vida correta diante de Deus. Eu vivo uma vida buscando a Deus, buscando imitar a Cristo. E é assim que as pessoas devem ver. Será que as pessoas estão nos enxergando dessa forma? As pessoas estão nos vendo assim, como imitadores de Cristo? Será que eu tenho uma vida de verdade? Será que o que eu falo é o que eu vivo? E o que eu vivo é o que eu falo? Porque se não é, queridos, tem que ter mudança. A palavra de Deus, nós podemos chegar a Cristo do jeito que nós estamos. Eu aceito Jesus do jeito que eu estou, mas eu não posso continuar com Jesus do mesmo jeito. Tem que ter mudança, tem que haver transformação, tem que haver libertação, tem que haver cura na sua alma, tem que haver cura na sua mente, tem que haver cura, queridos. Você precisa passar por esse processo de libertação na sua vida. Nós não podemos continuar do mesmo jeito, com os mesmos pecados, vivendo a mesma coisa, porque senão a igreja vira um clubinho, queridos. Um clubinho de final de semana, onde eu vou e é tão gostoso estar. É muito bom estar aqui, mas não pode ser isso, querido. Tem que ser um momento de hoje, principalmente, olha só, nós vamos participar da ceia. Que momento especial, que momento fenomenal da fé cristã. Então, se nós entendemos, queridos, isso, que nós vivemos uma vida verdadeira, é essa vida que nós temos que viver, e é essa vida que nós temos que falar. Então, a nossa integridade deve estar alinhada com a verdade de Cristo. Você é íntegro, você é correto, você é reto, você é certo.
A tua, a minha, a nossa integridade deve estar alinhada com a verdade de Cristo. Não podemos agir de forma hipócrita ou fazer distinção que comprometam a nossa fidelidade ao Evangelho. A verdadeira justificação vem pela fé em Jesus, não por aparência ou ações externas. Nós precisamos do que, irmãos? Nós precisamos conhecer o Evangelho. É importante nós conhecermos a verdade bíblica. É importante nós conhecermos a palavra de Deus. É importante nós termos uma vida verdadeira, sem hipocrisia, com coerência. Importantíssimo viver assim. É assim que Jesus quer que a gente viva. Em terceiro lugar, a justificação é pela fé. O texto do versículo 16 ao 21 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então nós entendemos, queridos, a importância das obras, nós entendemos a importância do servir, do falar, sabe, do fazer. É importante. É muito importante isso. Mas não salva. Não salva. A Bíblia diz que através das nossas boas obras, aqueles que estão ao nosso redor vão glorificar a Deus. Olha a importância das boas obras. Olha só, olha o texto de Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a você que está na terra. A maior parte das vezes é assim, irmãos, que a gente faz, né? Faço boas obras para que as pessoas me vejam, para que as pessoas saibam que eu sou bom, para que as pessoas saibam que eu sei fazer as coisas. Olha como que é um homem bom, olha que mulher, olha como que ela faz as coisas, olha como que atende todo mundo, ela abre mão de si, olha, ele abre mão de si para ajudar as pessoas. Mas a palavra diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. As nossas boas obras vão glorificar a Deus. As nossas boas obras vão fazer com que o Senhor, nosso Deus, seja exaltado. É isso, queridos, é isso. Entretanto, nós precisamos sempre ter na nossa memória, queridos, que as nossas boas obras não são mecanismo de barganha com Deus. Não é mecanismo de barganha com Cristo. Eu vou ajudar, eu estou comprando o céu. Isso aí foi pregado, foi uma das coisas que foi pregado na Idade Média, né, com a venda das indulgências. Pagava-se para ter o céu. Não se paga para ter o céu. Se aceita Jesus, vive Jesus e tem a eternidade com Ele. É isso, queridos, que nós precisamos. Não é barganha. Eu não vou fazer isso. Esse era o ensino dos falsos mestres, dos falsos profetas, e Paulo estava combatendo isso. Eles queriam colocar a lei, não, vocês têm que cumprir a lei. Vocês aceitaram Jesus, ótimo, nós também temos Jesus, mas e a lei? A lei, eles queriam colocar a lei. Jesus cumpriu a lei para nós. Nós não seríamos capazes, nós não teríamos condições, mas Jesus fez o trabalho por nós. Por isso nós precisamos tanto de Jesus.
O caminho para a salvação, queridos, é único, é exclusivo. Não é através da igreja missionária, não é através do pastor, não é através de líder, não é através de papa, não é através de ninguém. É através somente de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É só Ele que pode nos salvar. Não é um copinho de suco e um pedacinho de pão que vai nos salvar. É somente Jesus. Não é o batismo que vai te salvar. É somente Jesus, queridos. Quando nós entendemos isso, nós não barganhamos com Deus, nós não barganhamos com Cristo, nós servimos por amor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós vamos, ser coerentes, não vai haver hipocrisia. O que eu falo é o que eu vivo e o que eu vivo é o que eu falo. Porque é isso que Deus quer, é isso que Jesus Cristo quer que eu e você vivamos e façamos, queridos. Do contrário, queridos, seremos hipócritas, não seremos coerentes. E não estaremos obedecendo a palavra de Deus. Estaremos distante de Deus. Então quer dizer que basta eu crer em Jesus para ser salvo? Se eu colocar Jesus, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu fizer essa oração, só isso eu vou ser salvo? É isso aí. Só isso, querido. O problema é que a gente complica, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, você tem que ser membro da igreja, você tem que ter Jesus para a salvação. Só isso. Mas então, aceitei Jesus, criei em Jesus, eu posso viver a minha velha vida? Opa, espera aí. Espera aí, calma lá, né? Eu posso continuar vivendo a minha vidinha de pecado? Não. Tem que ter mudança, tem que ter transformação. Você tem que ter responsabilidade como servo de Deus. Jesus não é uma varinha de condão, queridos. Jesus é uma pessoa que entregou a sua vida por nós, para que nós fôssemos salvos e libertos da maior doença da humanidade, que é o pecado, que nos corrói e nos leva para o inferno. Jesus veio e compra a nossa vida lá na cruz do Calvário. Ele vem e entrega a sua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. A duplicata que tinha, você estava lá, a duplicata da nossa vida estava na mão do capeta. Estava lá, você era dele. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, é isso que está acontecendo. Você é dele. Não, queridos, eu não estou querendo te assustar, mas é verdade. Mas Jesus veio e entregou a sua vida. Foi lá, tomou a duplicata. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Jesus vai lá, arranca essa duplicata da mão do capeta. Fala, essa não. Essa eu vou rasgar, porque agora ela é minha. Ela é minha. E eu não vou abrir mão mais dela. Jesus disse que Ele não perdeu nenhum daqueles que veio a Ele. Se você for a Jesus de verdade, com honestidade, com coerência, sem hipocrisia, você nunca mais vai sair de perto dEle. Você nunca mais. Então, queridos, a gente chega a um ponto importante, né? Se a minha fé em Jesus é realmente verdadeira, eu não preciso praticar boas obras para ser salvo. Mas porque eu sou salvo, eu pratico boas obras. Porque nós somos salvos, queridos, nós temos ação social. Porque nós somos salvos, nós abençoamos vidas. Porque nós somos salvos, nós temos uma responsabilidade social na cidade. Então, se você é crente em Cristo Jesus, não pensa que agora você é crente e saiu do mundo. Você tem uma responsabilidade social na nossa sociedade. Você tem uma responsabilidade de ser um excelente vizinho. Você tem uma responsabilidade de cuidar da sua casa, de mantê-la limpa, contra esses bichinhos voadores que tem aí, né? Bichinho de nada, que me deixou 3 dias no hospital, né? Bichinho. Nós temos uma responsabilidade social, querido, de cuidar da nossa casa, da limpeza da nossa casa. Nós temos uma responsabilidade social de cuidar do nosso nome, do nome de Jesus Cristo.
precisa defender Jesus, Jesus não precisa, mas de não escandalizar com a nossa vida, dizendo que a gente é crente. Ou você é crente de verdade, queridos, ou não fale que você é crente. Ou você realmente serve a Jesus e fala, é isso que eu vou fazer por toda a minha vida, queridos. Ou não fala que você é crente. Não fala que você é membro da igreja, não. Da igreja missionária. Não suja o nome de Jesus por causa disso. Sabe, seja honesto, seja coerente. Viva a verdade que Jesus quer que você viva. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa deve ser a minha atitude. Eu devo ser semelhante a Jesus, eu devo fazer como Jesus faria. E aí o versículo 20 de Gálatas 2 diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. A nossa identidade, a nossa esperança estão em Cristo. Não podemos, queridos, confiar em nossas próprias obras, mas na graça de Deus que nos transforma e nos dá uma nova vida. Viver pela fé é reconhecer que tudo depende de Cristo e não das nossas forças. Tudo é dele, queridos, tudo é por ele, tudo é para ele. Eu quero concluir dizendo que capítulo maravilhoso, queridos, esse segundo capítulo. Precioso, preciosa oportunidade e obrigação que nós temos, queridos, em conhecer as Escrituras. É uma oportunidade e uma obrigação de todo crente, porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós, queridos. A Bíblia é a revelação que nós precisamos. Mesmo que muitos vão distorcer os ensinamentos bíblicos por aí, queridos, nós não vamos ser enganados, porque nós conhecemos a verdade bíblica, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Não porque me disseram, mas porque eu estudei, porque eu apliquei essa verdade na minha vida. Tem que ser isso comigo, tem que ser isso com você. Tem que ser isso com todos nós. E nós somos gratos. Eu sou grato, queridos, a Deus, todos os dias, pelo que Jesus fez por nós. Pelo sacrifício dEle, pelo amor dEle para com as nossas vidas. Nós precisamos buscar, viver, sabe, uma vida que agrada a Deus até o fim. Sua vida agrada a Deus? As pessoas estão olhando e vendo Cristo em você? Vendo Jesus na sua vida? Gálatas 2 nos desafia a manter a fidelidade ao Evangelho, a agir com integridade e a viver uma vida totalmente dependente de Cristo. Que possamos refletir sobre nossa caminhada e reafirmar nosso compromisso de viver de acordo com a verdade do Evangelho. E aí essa frase, nós somos justificados, não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus, a verdadeira libertação. Jesus nos libertou, queridos. Não foi ninguém, não foi ser humano, foi Jesus que nos libertou. Não foi igreja, não foi instituição, foi Jesus que nos libertou. Foi Jesus que morreu na cruz por mim e por você. E para você refletir e praticar durante essa semana. Há falsos ensinos, isso é fato, queridos. Você sabe discerni-los? Você sabe discernir o que é falso ensinamento ou não? Mais ou menos, então preciso estudar mais. Não sei, então preciso estudar. Sei, continuo estudando. Até o fim, queridos. Segundo lugar, para nós praticarmos e refletirmos. Eu tenho tido uma vida de coerência com a palavra de Deus? Tenho vivido o que está escrito na palavra ou tenho vivido conforme eu quero? Quando o negócio está pegando, aí eu vou lá, né? Aí eu dou uma santificadazinha, aí eu dou uma melhoradinha no meu comportamento, porque o trem está pegando, aí eu dou um jeitinho, né? Não, queridos, não tem jeitinho para Cristo. Ou nós somos ou não. Ou nós temos o bom perfume de Cristo, ou nós não temos o perfume de Cristo. Temos o mau cheiro do capeta. Então, o bom perfume de Cristo é bem melhor. Vamos ter o bom perfume de Cristo. E terceiro, de que maneira posso viver mais plenamente a nova vida em Cristo? Confiando totalmente na graça e na fé. Como que eu posso viver essa verdade, queridos? Para você refletir durante a semana. Como que você pode viver isso?
Como que você pode confiar totalmente na graça e na fé em Cristo Jesus? Como que você pode fazer isso? É só através da verdade, só através de Jesus e da verdade do Evangelho. Só através disso. Não é através de nada mais. É por isso que nós precisamos viver a verdade. Eu quero encerrar com o texto de Gálatas 2, 19 e 20. Li várias vezes, mas que fique gravado no nosso coração. Pois por meio da lei. Vamos ler todos juntos, queridos? Vamos lá. Vamos lá. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Amém, queridos? Que essa seja uma verdade na sua vida. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Antes de nós irmos para a ceia,